O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio a Kátia Rocha, que é presidente do Federaçandas. Kátia, bem-vinda ao estúdio. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Eu queria saber quais as principais dificuldades que estão sendo encontradas nos atendimentos dos hospitais. Pois é, nós estamos enfrentando um grande problema referente ao financiamento. E parece ser uma velha história, mas não é tão velha assim, porque agora nós estamos falando de um recurso que já era escasso, mas que não está mais chegando aos nossos hospitais. E não só os hospitais, na verdade os municípios também estão sofrendo com a falta de recursos que deveriam ser destinados para que eles pudessem prestar cada vez melhor uma atenção básica de qualidade ao cidadão. Agora a gente sabe também que essas dificuldades impactam o cidadão lá na ponta. Como é que é o impacto dos municípios mineiros nessa crise? Pois é importante esclarecer que quando nós falamos do financiamento da saúde, nós temos que enxergar três entes que irão financiar essa saúde do cidadão, que é a União, estados e municípios. Nós devíamos também ter como meta que a União fosse a maior financiadora do sistema, porque afinal de contas, a União tem os recursos da Seguridade Social, ou seja, aquelas contribuições que todos nós pagamos para financiar a assistência social, a previdência e a saúde. Nenhum município tem uma conta de tributos próprio para isso. Isso está lá na União. Mas o que a gente tem acompanhado no decorrer dos últimos 10 anos é que a União vem recuando no financiamento da saúde. Então, os números mostram, em média, hoje, de todo o custeio no país, a União está na casa dos 42%, 43%. E os municípios, cada vez, diante dessa conduta da União de financiar menos, os municípios estão tendo que cada vez aplicar mais recursos. E no caso do nosso estado, a gente ainda está vivendo uma grave crise financeira do estado de Minas Gerais e que tem repercutido também nesse financiamento que deveria acontecer dos três entes. O estado também está com uma condição grave de estrutura econômico-financeira e que está repercutindo lá na ponta, nos hospitais. O Federaçandas está tomando algumas medidas para minimizar isso? Pois é, uma das questões que a Federaçandas entende fundamental neste momento é o diálogo. Mas não é aquele diálogo com a intenção de resolver conflitos, porque eu acho que hoje hospital e município precisam se entender no seguinte aspecto: o dinheiro não existe do ponto de vista do custeio tripartite, ou seja, o Estado está cada vez mais com essa dificuldade de entrega de recursos, então a solução terá que vir destes atores que estão ali na ponta do atendimento com o cidadão. Então, provisoriamente, nós temos que pensar num formato, e por isso que eu digo que é um diálogo diferenciado, é um diálogo estruturante. Nós não podemos, eu costumo dizer que nós não podemos admitir conflitos agora entre municípios e hospitais, porque nós estamos juntos ali na linha de frente do atendimento do cidadão. Então, nós não podemos imaginar, hoje, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente já passa da cifra dos 5,5 bilhões de reais de valores que foram empenhados e não foram entregues a municípios, fornecedores de medicamentos, hospitais. Ou seja, isso tem uma consequência. Não adianta imaginar que o dinheiro não chega e que tudo vai permanecer como sempre foi, com as dificuldades, mas que o atendimento acontecia. Então, eu penso, por exemplo, o que é muito difícil, a ideia que eu coloco aqui. Nós vamos ter que sentar, juntamente com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com os prefeitos, com os gestores hospitalares, para redesenhar a dimensão do hospital. Então, se o hospital, por exemplo, trabalha com urgência e emergência, com 7 profissionais na urgência e emergência, médicos, por exemplo, nós vamos ter que repensar. Se não dá para custear os 7 médicos, nós vamos ter que reduzir isso para 4, para 5 médicos e sabermos que isso tem uma consequência no atendimento. Então, muitas vezes, nossos prontos atendimentos, eles recebem pacientes que não são característicos da urgência ou da emergência. São pacientes que poderiam ser atendidos no ambulatório, no consultório. Então, as pessoas mais do que nunca terão que ter a consciência de buscar esses serviços que terão que ser remodelados apenas naqueles quadros realmente de urgência e emergência, né? Ou seja, a gente entende perfeitamente, às vezes, a dificuldade do cidadão que trabalha a semana inteira e quando dá às 6 horas da tarde que ele gostaria de ir numa unidade básica de saúde, a unidade está fechada. E aí ele acaba procurando uma unidade de pronto atendimento.
mas nós vamos ter que nos reorganizar. Eu acho que esse é o maior desafio, porque o dinheiro não vai aparecer da noite para o dia, isso é fato. E já existe uma consequência de um endividamento nos hospitais. Então, até mesmo para que nós possamos lidar com o endividamento e continuar atendendo ao invés de simplesmente suspender serviços, eu acho que é a medida mais inteligente que se impõe neste momento. Agora você falou de remodelar, como é que vai ser a consequência disso para o cidadão ali que precisa utilizar o SUS? Pois é por isso que eu digo do diálogo que tem que ser empreendido entre prefeito, Ministério Público, Defensoria Pública, porque nós vamos ter que saber aonde cortar e qual cuidado cortar. Eu nunca me imaginaria pensando algo nesse sentido. Mas nós estamos, por exemplo, com uma ação na Justiça em face da União e do Estado, uma ação civil pública que visa exatamente resgatar todo esse dinheiro que não chegou aos cofres dos municípios, dos hospitais, dos fornecedores de medicamentos, é a ação que cobra os quase 5 bilhões de reais aí de atrasos. Mas a gente percebeu que o judiciário, por exemplo, levou 8 meses e a juíza responsável disse que é incompetente para julgar a causa, que a causa tem que ir para o Estado. Então, ou seja, se a gente não consegue ter uma decisão judicial que atenda de pronto à necessidade e as coisas vão se complicando no decorrer desse tempo, eu tenho que admitir que alguma coisa tem que ser cortada. E aí, por isso a responsabilidade, quando se falar em corte de serviços, que a gente saiba cortar aonde é menos traumático. Porque, por exemplo, como se fecha um serviço que atende pessoas infartadas e com AVC, né, com o derrame cerebral? Impossível. Porque se aquela pessoa não recebeu atendimento nas primeiras 4 horas do evento, ou ela morre ou ela tem sequelas irreversíveis. Então, por isso que digo que nós vamos ter que, e a sociedade vai ter que participar muito disso, né? A gente está falando dos atores que vão coordenar esse diálogo, mas a sociedade tem que estar consciente disso, para que não se revoltem contra o profissional médico que está ali ainda querendo atender, às vezes sem receber 2, 3, 4 meses de remuneração, né? Que a gente tenha paciência com o hospital, com os profissionais lá da atenção básica, porque estamos passando por uma grande turbulência. E acredito que com maturidade todos os atores, mas também com uma reversão desse cenário do desfinanciamento, porque agora nós não estamos falando nem de subfinanciamento, é desfinanciamento. Nós precisamos depois virar essa chave e ajustar esse comportamento que hoje é inaceitável de uma gestão pública que não aplica o mínimo constitucional. E aqui eu posso falar com absoluta naturalidade, porque a gente vê o esforço dos municípios. Todos os municípios, sem exceção, aplicam acima do mínimo constitucional. A gente pode ter municípios até que não estão tão acima do mínimo constitucional, que no caso dos municípios é 15%. Mas em média os municípios aplicam em torno de 22% das suas receitas elegíveis pela Constituição, 22%, 23%, e agora com essa crise financeira aqui em Minas Gerais, estão aplicando até 30% das suas receitas. Ou seja, os municípios também estão estrangulados. Então, nós precisamos de muita maturidade, de muita inteligência, racionalidade, para que a gente consiga realmente encarar esse grande retrocesso que nós vamos viver. Mas priorizar, eu acho que a palavra do dia é essa, priorizar aquilo que salva de imediato a vida de uma pessoa. Kátia, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui no nosso estúdio. E o Jornal AMM de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse o portal amm.org.br.